Oi, meu povo! Graça e paz! Vocês já viram que eu já estava agitada de manhã, né? E eu estava me recuperando de ontem. Aí eu falei, ai, Senhor, não dá nem tempo de se recuperar, a gente já tem que, né? Glória a Deus. Eu quero, primeiro de tudo, eu quero honrar a vida da pastora Dai, a vida da Vivi, a vida da Adriana, que estão sendo peças fundamentais nesse processo agora na minha vida. Por mais que haja a separação geográfica, porque a gente mora longe, só eu e a Vivi que é mais perto, o Senhor, ele não respeita a geografia. E ele faz, né? Então, ele sabia que tinha que ser dessa forma para mim realmente sair para fora porque eu não estava querendo. E aí, algumas pessoas já estavam, a pastora que cuida do meu coração, a minha líder já estava, mas eu estava ainda. Então, veio as mulheres que são realmente ativadoras. Não tem assim, ó, não tem desculpa, tu vai e deu. E aí Deus sabia que comigo tinha que ser assim. Então eu quero iniciar essa tarde glorificando a Deus pela vida de vocês. E quando eu olho para vocês, para esse tipo de mulheres que lançam outras mulheres e acreditam no que as outras carregam, eu tenho esperança. Porque por um tempo se teve uma liderança de pastoreio tão quebrado, com tanta competição, e era tão difícil ver isso, e eu glorifico a Deus, eu tenho esperança quando eu olho para isso. Aí eu vejo, porque lembra da vara? Era conforme a vara? Aí eu vejo a vara, assim, pezinha, bonita, limpa, com um princípio. A vara pode reproduzir, porque daí ela tá certa. Então, vocês são essas varas nesse tempo sobre a minha vida e sobre a vida de outras mulheres aqui. Eu sei, assim como a vida da Jéssica, assim como a vida da Josi, né, as outras irmãs que ministraram, a irmã Ana, Rogélia. Então, glória a Deus pela vida de vocês. E, e a palavra que Deus colocou no meu coração, eu compartilhei com algumas irmãs. A palavra nasceu, gente, em 2022. Em 2022, o Senhor me deu a revelação dessa palavra. E pela primeira vez eu ministrei essa palavra num grupo de mulheres. Tinha em torno de umas 15, 20 mulheres, eu acho. E foi algo do meu secreto, muito simples. E eu lembro que uma irmã pegou no final, depois que acabou a palavra, né? Enfim, ela chegou e falou assim para mim: guarda essa palavra, porque o Senhor vai dizer para te liberar essa palavra em outros lugares. Eu disse, amém. Aí eu tenho vários cadernos, né, guardado. E aí, semana passada, eu tava com Deus e Deus falou assim para mim. Não, eu não tava com Deus, eu tava dirigindo, eu acho. E Deus falou assim para. Deus lembrou da palavra. Eu falei, o que tem essa palavra? Será que essa palavra é para mim, Senhor? Que eu já ia correr lá e mastigar ela de novo, né? E Deus falou, não. Essa palavra tu vai liberar ela. Deu assim, então, amém. Então, o senhor vai organizar algo em algum lugar, algum convite vai surgir para eu liberar ela. E aí, logo em seguida, né, veio a Adri e a Dai chamando eu para esse lugar, né, de trazer e compartilhar algo do meu coração para vocês. E aí, meu Deus, 22, a gente está em 2026, isso é lindo demais. Porque o Senhor, ele sabe as palavras no tempo certo, na estação certa, para as pessoas certas, no lugar certo, na terra certa, no tempo certo, tudo certo, né? Então, glória a Deus. E a palavra se encontra lá em Ruth. Vamos lá. Você sabe que Ruth é um livro bem curtinho, né? Então, quem quiser abrir, amém. Tá em Ruth 1, capítulo 1, versículo 6, tá? Fica depois de Juízes. Eu vou ir lendo e vocês vão me ouvindo. Eu vou ficar só no 6, 7, tá? Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Assim, ela, com as suas duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Essa é a palavra. Eu vou fazer uma breve oração. Amém. Senhor, tu sabe que eu não tenho nada de mim mesmo, Deus. E aqui agora, Senhor, eu tenho os meus 2 peixinhos, meus 5 pães com essas irmãs, Pai. É o que eu tenho. O Senhor, eu posso levar a palavra aos ouvidos, mas só o Senhor.
Só o Espírito Santo de Deus pode penetrar o coração, o entendimento, a alma, o espírito delas. E eu peço agora, Espírito Santo de Deus, que não seja eu, mas que seja o teu nome, que não seja a minha voz, mas que seja a tua, que elas não possam olhar para mim, mas que elas possam olhar para ti. Eu te entrego a minha vida nesse lugar. E com muito temor e tremor e reverência à tua palavra. Eu me lanço agora em ti. E que não haja organização, não tem nada que trave aqui o movimento do Espírito. Tu és livre nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos lá. Para contextualizar sobre o que estava acontecendo aqui, acho que a maioria já sabe a história de Noemi, mas bem breve, né? Elimeleque estava um tempo de fome em Belém, porque era um tempo de juízes lá em Belém. Elimeleque decide pegar todo mundo e ir para Moabe. É isso que aconteceu basicamente. Todo mundo que eu digo, os filhos e a esposa, né? Que é a Noemi. E aí eles vão para Moabe, os filhos se casam com moabitas, e aí acontece a tragédia na vida de Noemi. Os filhos morrem, o marido morre. E aqui já passou essa parte de eles terem morrido, então aqui a Bíblia está falando quando ela volta para Belém. E o que o Senhor ministrou comigo sobre essa palavra, várias vezes quando a gente vai para essa palavra, se traz o texto de Ruth e Noemi. Mas o Senhor não me trouxe isso. O Senhor me trouxe as cidades. E a palavra de hoje seria basicamente assim como, se tivesse um título, eu colocaria Tempo de Moabe e Tempo de Belém. E aí eu vou discorrendo com vocês. Moabe em si, vamos só entrar na profundidade de Moabe. Moabe é um povo que veio do pecado. É um povo que veio de um incesto de Ló. Terrível. Moabe também era uma terra montanhosa com muitas pedras. Então, se a gente for olhar para Moabe, também foi o povo que perseguiu muito tempo o povo de Deus, o povo de Israel. Então, assim, Moabe era o quê? Um povo desaprovado, desautorizado, pecaminoso, que não tinha aprovação em nem o coração de Deus. Moabe estava tudo contra aquilo que Deus acreditava. Porque Moabe já veio do fundamento disso. Agora, indo para o outro lado, Belém significa a casa do pão. E aí nós vamos entrar nisso agora. Aí Noemi pega a família e vai para Moabe tentar uma vida melhor. Por quê? Pasmem, não tinha pão na casa do pão. E aí entra o tempo de Moabe. Sabe o que é o tempo de Moabe? O tempo de Moabe é a vida difícil. É a vida de trabalho, de choro, de angústia. No tempo de Moabe, tu tem um alimento que tu precisa, que vai encher a tua carne, mas tu não tem no espírito. No tempo de Moabe, é tempo de montanha. E o que se constrói numa montanha? No lugar de pedra? Nada. Moabe fala de um lugar de pecado, de erro e de mentira. Moabe era uma terra que ia contra tudo que Deus aprovava. Os moabitas foi um povo que lutou e perseguiu muito o povo de Deus. Moabitas vieram de um incesto. O tempo, agora, olha que forte isso que eu vou falar para vocês. O tempo está de fome em sua terra. É melhor ter fome na terra certa do que ter comida na terra errada. Moabe não é uma opção para nós. Deus não fala para Elimeleque e para Moabe. Ele não fala. A Bíblia deixa bem claro, ele pega e vai. Sem aprovação, sem Deus falar nada, ele decide ir. Deus, você tem ido para Moabe por medo da situação, por insegurança ou por falta de fé? Porque se isso está movendo o nosso coração, talvez a gente ainda não está na profundidade da intimidade com Deus. Localizem no coração de vocês os lugares aonde você está querendo fugir para Moabe. Agora é um lugar, uma análise interior. Moabe, sabe, para trazer mais clareza, Moabe é a falta de fé. Moabe é a dúvida. Moabe é o desânimo. Moabe é a estagnação. Moabe é o afastamento de Deus. Moabe é a distração. Em Moabe, os sonhos morrem, porque ele foi o fim na vida de Noemi. Em Moabe, toda a felicidade acaba. Em Moabe, não há esperança. Moabe, você sofre e não sente Deus, é um lugar seco e vazio. Em Moabe, você se vê sozinha. Em Moabe, o que você
nunca tinha pensado acontece, porque ela nunca imaginou perder 3 pessoas, que eram as mais importantes da vida dela, de uma vez só. A dor de Moabe traz Noemi, e Orfa e Ruth. Só que quem vai para Belém é só Noemi e Ruth. Agora, olha aqui para mim. Hoje nós temos uma escolha, todas juntas aqui. Sair de Moabe, desses lugares pequenininhos que às vezes a gente está dando uma entradinha, e voltar para Belém, para a terra do propósito. E aí, existe um processo no meio disso, porque voltar dói. Voltar talvez vai ter que descer. Voltar vai te dar a impressão de humilhação. Imagina o que não me sentiu. Ela volta para o lugar da terra dela, sem nada do que ela imaginava. Um fracasso pior do que como saiu. Voltar para Noemi foi ouvir calúnia, foi ver pessoas olhando para ela, talvez com uns olhos de zombaria. Talvez o voltar para nós hoje aqui seja uma paternidade ferida. Talvez para nós o voltar seja uma liderança que talvez te feriu e tu precisa voltar e perdoar. Talvez o voltar para nós hoje aqui é um princípio quebrado que eu preciso construir. Talvez você não é casada com seu marido. Talvez você não fala com alguém da sua família por desonra. Princípios quebrados falam sobre isso. Talvez o voltar é algum vício escondido que você precisa chamar alguém da sua segurança, alguém que você confia, uma pessoa de Deus, e expor isso. Talvez o voltar é a mágoa guardada por anos, precisa liberar. Talvez, isso é forte que eu vou falar. Talvez hoje o voltar para você vai ter que sentar com alguém que você confia e falar que você abortou um filho intencionalmente. Porque diante das pessoas está oculto, mas no espírito isso é verdade. Talvez o voltar vai ter até que você pedir perdão para alguém, porque na hora você falou que não deveria. Ou talvez sentar com o marido e expor algumas coisas que por algum tempo ficou escondido. E aí o Senhor falou comigo, existe um tempo de decisão. Decida voltar. Sair de Moab. Esse lugar não é para nós. Agora, quando você chega em Belém, você terá um processo. Será um tempo de consolo. Talvez Noemi estava indo para lá quebrada. Não tinha mais nada dentro dela. Ela não tinha expectativa. Olha, eu ouso dizer que ela queria morrer. Porque se eu perco os meus filhos e o meu marido, para mim acabou a minha vida. Mas em Belém é a casa do pão. E aí na casa do pão, sabe o que tem? É um tempo de conserto na casa do pão. Na casa do pão é um tempo de restauração. Tempo de novas sementes, porque na casa do pão a terra é produtiva, ela é fértil. Em Belém, até quando você não tem pão, você come. Sabe por quê? Porque o alimento não vem da terra, o alimento vem do céu. Em Belém, você encontra o seu propósito de novo. Em Belém, o impossível acontece. Qual a possibilidade de Ruth encontrar Boaz e acontecer tudo aquele desfecho da história? Em Belém acontece. Por causa da volta de Noemi, até Ruth, que era moabita, porque Ruth era moabita, veio do pecado, é encontrada. Sabe o que Deus falou aqui? Até as pessoas que já têm o fim decretado florescem em Belém. Às vezes o marido que não é convertido, quando tu volta, esse caminho de volta de conserto, ele encontra Jesus. Jesus encontra ele no meio do processo. Os filhos ao redor, quando tu volta, não, mas é que eu só voltei, mas é aquilo ali que Deus precisava. Porque na terra de Belém, até os que estão ao redor são tocados por aquilo ali que tu decidiu viver. E aí, existe um outro povo aqui agora. Aí vocês vão dizer assim, ah, mas Camila, eu já estou em Belém, eu já voltei. Aí o Senhor falou comigo, então ande como Noemi. Planta como Noemi, se humilha como Noemi. Olha para o propósito e continua andando, não desanima. Ei, Noemi continuou, ela não parou. Belém é terra boa, Moab é uma terra montanhosa. E a semente que joga lá morre, não floresce. Só que aí, hoje, essa foi a palavra que Deus me deu lá em 2022. Só que hoje de manhã eu estava orando sobre nesse dia e o Senhor me levou para um. Ah, eu acho lindo como Deus se revela, gente. Porque assim, ó,
O Senhor começou a me dar desfechos de algumas Noemis que nós temos aqui no grupo. E vai ser muito forte. E elas vão ser encontradas agora por essa palavra, essas Noemis. Uau, glória a Deus. E aí o Senhor falou assim comigo. E agora eu quero que vocês recebam isso no coração de vocês. Bem-vinda, filha, a Noemi, aqui a Belém, aqui é o seu lugar. Sei que ainda você não consegue ver, porque Noemi chegou lá, ela não conseguia ver nada. Talvez ela estava olhando para as pessoas lá, olhando para si, sem esperança, desanimada, quebrada. E aí o Senhor fala assim, ó, eu sei que tu não consegue ver ainda, filha. Eu sei que tá tudo ainda muito confuso, porque agora é um tempo de restauração, então na restauração não tem muita expectativa, sabe? As lágrimas aí em Belém, ela é inevitável, filha, eu sei. O medo do novo, filha, também faz parte. É novo. Só que o novo não é um novo assim, ó. Ai, eu tô aqui, agora é um novo. Não, é um novo quebrado, sabe? Sabe quando tu não quer mais nem criar expectativa, porque tu já foi tão frustrada, porque já foi tanto processo, que tu tá assim, ó, eu não vou nem criar expectativa. O Senhor tá te dizendo, cria sim. Eu vejo lágrimas nos olhos de perseverança, de alguém que não desistiu, mas persistiu. E quem persiste, quem persevera, pode experimentar de um fruto que o céu libera. Oh, glória. E aí, sabe o que o Senhor quer dizer hoje para essas Noemis? Obrigada, Noemi, por se reinventar no meio da dor, por obedecer. Olha Mateus 1, Noemi. Por causa da sua obediência, Ruth vai para a genealogia de Mateus 1, Noemi. Dá para imaginar que a dor de uma mulher que não parou na dor dela, colocou a própria nora na genealogia de Jesus? Uau! Noemi, até os que estão ao seu redor serão tocados por causa da sua obediência. Noemi, o céu te diz, essa terra é sua. Não tenha dúvida de que esse lugar é para você. Agora, um novo tempo sobre você, Noemi. Belém. Sabe o que é Belém aqui? Deixa eu falar para vocês o que é Belém. Belém é a presença de Deus. Belém é o secreto. Ai, Belém é intimidade. Ai, como é bom em Belém, como é bom parar. Porque daí, quando os meus olhos estão nele, quando os meus olhos estão lá em Belém, quando os meus olhos estão para a presença dele, todo medo sai do meu coração, todo desânimo, toda falta de esperança, porque os meus olhos estão em Belém. Agora, quando eu estou distraída, estou lá na terra de Moabe, eu não tenho expectativa de nada. Eu não consigo olhar para quem? Para nada. Vem para mim, Noemi. Eu já tô te esperando. Belém é o recomeço. E aí o Senhor falou assim comigo: hoje, existe algum grupo de mulheres aqui. Existe um grupo de mulheres, o Senhor tá falando assim, ó. Belém é o recomeço, vem. Existe essas. Vai viver o que Noemi viveu, tá? Ah, mas quem sou eu? Não é mais sobre você, é sobre ele mesmo. Porque Noemi não tinha nada para oferecer. Vamos olhar para Noemi, ela fez alguma coisa? Ela tinha algum preparo? Ela fez uma oração? Ela fez algum curso, alguma teologia? Ela recebeu óleo na cabeça? Ela não tinha nada. Meu Deus. Noemi era uma improvável, né? Improvável, Dri. Outras mulheres aqui, o Senhor diz assim, ó. Ah, Senhor, como é bom isso, meu Deus. Para outras, o Senhor fala assim, ó. Aprovada. Vem, Noemi. Vem para Belém, a tua medida agora vai ser maior. Roxe, cantarabaxê. Che cantarabaxê, cantarabaxê, cantarabás. Talvez o lugar de
sabe? De onde mais esmagamento, o Senhor está dizendo assim, ó, pode voltar, porque naquela terra lá é eu que te aprovo, é eu que te coloco, é eu que te digo assim, ó, agora tu vai entrar numa medida que tu não experimentou ainda. Aí, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão olhar assim, olha ali Noemi, quando ver, ó, Ruth, Boaz, ó, Noemi. Eu não te desprezo, Noemi, mas não vai dar de você ficar só no seu passado. Sabe o que o Senhor está dizendo? Viva a dor. Pode chorar. Pode chorar. Chegou o dia do luto, chora. Sofre, tá tudo bem. Ele recolhe as lágrimas, ele cuida do coração. Agora, passou o dia do luto? Volta, coloca em pé e vamos. Não dá mais para parar. Já pensou se não me tivesse parado lá em Moab, eu vou ficar aqui, agora eu vou morrer aqui? Não. Ela teve a ousadia ainda de voltar. Ela teve a obediência de ser despertada e voltar para o lugar que era para ela jamais ter saído. E aí o Senhor está dizendo assim, ó, tá tudo certo, sofreu. Agora eu te pego pela mão, te coloco de pé e nós vamos de novo. Não dá mais de parar. Eu preciso, tem uma genealogia, Noemi. Oh, tem uma genealogia te esperando. Imagina, Noemi, que o Salvador, meu Deus, isso é muito forte, o Salvador da Terra, o nosso amado, está esperando pelo posicionamento de Noemi. Aí hoje tu olha para o lugar, tu vejo uma Rutzinha, tu vejo uma orfazinha, tu vejo ali, né? Aí o senhor tá dizendo assim, ó, aquela Rutzinha ali que tá te olhando dentro de casa, que tu bota o prato na comida, que tu bota ali o arrozinho no prato, vai ser a pessoa que vai te colocar no maior lugar dessa terra. E aí eu penso assim, que Noemi sofreu tanto. Mas eu imagino ela na velhice olhando para Ruth. Eu imagino ela olhando para Ruth dizendo assim, ó, nossa, eu pensei que era o meu fim, né? Talvez ela estava olhando para Ruth e depois vem tudo aquilo ali, gente, que você sabe, um povo de Deus separado através do posicionamento daquela mulher e da Ruth de Boaz. E aí ali é onde vale a pena. Sabe o que eu falo para Jesus? Eu quero ser velhinha, chorar por ti. Eu quero estar olhando e vendo os meus filhos vivendo casamentos saudáveis. É o maior presente da nossa terra. Um legado bem passado. Os frutos da nossa lágrima, sabe? Que triste. Chorar, chorar, chorar e morrer em Moab. Eu não aceito isso para minha vida. Não, eu posso sofrer, mas eu preciso ir para Belém. Eu preciso, porque assim, ó, tá me custando tudo? Tá, mas tem que custar tudo mesmo? A ponto de olhar no futuro e ver assim, ó, Ruth, Boaz, Davi, Jesus, meu Deus, era isso. Valeu a pena cada dor. Então, mais hoje do que o Senhor me trouxe essa palavra, sabe por quê? Porque o Senhor falou assim para mim, ó, eu não aguento mais ver mulheres estagnadas por coisas pequenas. Aí tu pensa assim, ai, mas que vexame. Se eu for colocar todos os lugares que eu tive que voltar, consertar, passar vergonha, ser humilhada, não cabe aqui nas minhas mãos e nem nas mãos de vocês a quantidade de vezes que eu tive que fazer isso. Porque como a Lorene um dia falou, me chamou a atenção quando a Lorene falou isso. Ela falou assim, ó, eu sou rápida em obedecer. Eu também sou. Eu também sou rápida em obedecer. E aí, assim, ó, o Senhor tá assim, ó, vem, vem. A gente tá lá, ai, mas daí eu, não tem nada de eu, sabe o que o Senhor quer fazer contigo? Ele quer te matar. Ele quer matar o nosso eu, teu orgulho. Ele quer matar mesmo. E aí, Belém vai te matar mesmo. Vai te deixar na unha. Aí tu tá bem esmagadinho, assim, ó. Aí ele fala assim, agora eu vou te honrar. Vem. Vem, Ruth. Ó, encontrou Boaz. Meu Deus, Boaz não era casado ainda, como que pode? Um homem tão bem-sucedido. Do nada. Sabe aquela porta assim, ó, que vai se abrindo, tu não vai fazendo força pra nada, sabe por quê? O que que te coloca ali? A obediência. Então foi isso que o Senhor falou comigo. Eu não aguento mais ver mulheres estagnadas por causa de coisa pequena. Hoje, que sejamos rápidas em obedecer, que sejamos rápidas em voltar para Belém. E aí, o que tem em Belém vai te encontrar. É a presença, é o alimento, é a verdade, é a ativação, é o propósito. Vai te encontrar o que tem em Belém. Anos eu vivi assim, ó, um círculo. Anos eu vivi um círculo. E aí teve um dia que eu cansei. E aí
Eu nunca falei isso, eu acho, em um lugar aberto. Assim. Mas eu vou testificar para vocês do que Deus faz, tá? Eu estava no mundo, já tinha vida com Deus, saí da igreja, me perdi no mundo, enfim, aquela coisa toda. E o Senhor me encontrou. Ele não me encontrou na igreja, ele não me encontrou em um lugar. Ele me encontrou num quarto, com várias pessoas usando droga. Foi ele que ele me encontrou. E aí eu vi aquelas drogas espalhadas em cima da cadeira. E aí eu era próxima a usar aquilo ali. E aí, na hora, o Espírito Santo falou assim comigo: hoje é teu último dia aqui. Aí eu assim, ó, meu Deus, que isso? Eu já não tive mais nem coragem de usar. E fiquei meio assim. Depois daquilo ali, eu fui pra igreja, sozinha. Aí chegou na igreja, eu pensei assim, meu Deus, eu preciso de alguém que me ensine. Aí Deus falou assim, ó, eu vou te ensinar. E eu fui discipulada por Jesus. E aí eu vou tratar olha o que Deus falou comigo. Eu vou te tratar dentro do teu casamento. Eu vou usar o teu casamento para te tratar. Porque se tu conseguir amar e se submeter à pessoa que tu escolheu, tu vai conseguir amar e submeter a qualquer coisa nessa terra. Porque se tu não conseguir amar e se submeter nem a isso que tu escolheu, acabou. Os inimigos, então, acabou. Tu vai se perder. Teve um dia que ele veio. Mas ele veio com tanta graça. Mas com tanta graça. E aí ele me revelou uma faceta dele que eu não tinha acesso ainda. Depois que eu entrei naquilo ali, eu nunca mais quis saber de ninguém. Tudo mudou, porque os meus olhos estavam no lugar errado. Eu voltei para Belém, pro lugar da intimidade. E o Senhor veio. O Senhor veio, sabe com o quê? Com dons no meu secreto. Gente, é lindo demais. Com o batismo do Espírito Santo, foi no meu secreto, saiu em Deus. Aí o Senhor tá falando hoje assim, ó, voltam para esse lugar verdadeiramente, porque tudo que precisa tá em Belém. Tá em Belém, não tá em outro lugar. Que nós sejamos essas. E que essa palavra ative o coração de vocês. Para que possamos fazer esse caminho de volta. Para Belém. Guardar o coração lá. Buscar a faceta do amado. Porque no fim, tudo vale a pena por causa dele. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e que vocês recebam ela. Obrigada pela oportunidade, gente.